Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos. Nessa quinta-feira chegou a hora, chegou o dia. Logo mais tem Juventude Fluminense, 7 da noite, oitava de final, jogo de ida da Copa do Brasil, lá em Caxias do Sul. Costuma ser um lugar inóspito, difícil de jogar futebol, porque faz frio, estamos no inverno, né? Como é que será que estão as condições meteorológicas por lá? Eu vou atualizar vocês, trazer o boletim do tempo lá sobre Caxias do Sul e como é que vai estar exatamente na hora do jogo, porque lá é difícil, sim, e para o Fluminense especialmente. Você sabe há quantos anos o Fluminense não vence lá? Sabe o tamanho desse tabu? Vou mostrar para vocês também. E saíram os relacionados, o Fluminense divulgou há pouco, todos os jogadores que vão estar na partida, vou mostrar para vocês todos eles, e também vou dar a escalação, vou confirmar quais são os 11 que entram em campo logo mais contra o Juventude. Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você nessa quinta-feira de jogo do Fluminense. Se você ainda não é um dos mais de 47 mil inscritos, já estamos aí bem pertinho dos 50 mil, né? Em apenas 5 meses de canal. Seja mais um inscrito, clica aí embaixo, é de graça, assim como o like. Deixa o like aí, que é importantíssimo para mim, tanto like quanto inscrição. 0800 se você me ajuda demais aqui no meu trabalho. Rapaziada, hoje tem Juventude Fluminense, jogo de ida da Copa do Brasil. E felizmente o Fluminense chega para essa partida com uma vibe bem diferente do que parecia ser o provável aí 10, 15 dias atrás. 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, mandou para longe aquele astral desesperador, super deprimido, e mudou completamente. O torcedor vai para essa partida hoje, os jogadores, creio também, com uma expectativa muito positiva. Claro que vitória é difícil, contra o Juventude lá sempre foi, vou mostrar para vocês o tabu que o Fluminense vai ter que quebrar essa noite para conquistar uma vitória, mas ainda que seja, por exemplo, um empate, voltar com um empate lá não parece uma missão nesse momento, nada impossível, longe disso, até ganhar o jogo, pelo que o Fluminense mostrou nas últimas partidas, em termos emocionais, em termos de recuperação da confiança. Sim, o tabu é longo e a temperatura lá não costuma ajudar, as condições climáticas, névoa, já vi de tudo, já fiz muito jogo lá no Alfredo Jaconi, em campeonatos brasileiros, quando eu trabalhava como repórter, pela Globo principalmente, e lá não é fácil, e faz um frio intenso. Mas como é que vai estar o tempo hoje à noite, inverno em Caxias do Sul, hein? Vai estar ruim não, galera, quer ver? Olha aqui, ó, peguei para vocês aqui as condições climáticas, tá vendo aqui, quinta-feira, 7 da noite, previsão de hoje na hora do jogo, 7 da noite, 20 graus. Então tá bem ameno, hoje é um dia de sol, lá em Caxias do Sul. Ontem também não choveu, então tá tudo sequinho lá. Claro que tem aquele orvalho da manhã, o sereno, né? Em locais como Caxias do Sul, onde esfria um pouco mais à noite. Mas hoje, mínima de 15, máxima de 26 graus, mas na hora do jogo vai estar 20 graus. Termina às 10 vai estar com previsão de 18 graus. Então, uma temperatura boa para jogar futebol, né? 20 graus, 18, não chega nada a ser frio, pelo contrário, é muito fresquinho, é muito ameno. Então não vai ter desculpa, tempo bom, não vai estar chovendo, a gente espera que o gramado não esteja pesado, e se depender desses últimos 2, 3 dias, não houve chuva, então talvez esteja numa condição razoável, o que às vezes lá é raro, porque também tem muita chuva, também tem gramado muito pesado, muitas vezes, e isso costuma atrapalhar demais jogo de futebol, né? Mas me parece que hoje isso vai estar um pouco minimizado pelas condições climáticas, ainda bem, porque o tabu é longo, tá, gente? Sabe há quanto tempo o Fluminense não vence? Vou dizer para vocês, mas olha só qual é o retrospecto que o Fluminense tem lá contra o Juventude. Está aí na matéria do Netflix, preocupante. O Fluminense tem péssimo retrospecto como visitante contra o Juventude. Pois é, péssimo. O Flu tem apenas uma vitória como visitante contra o Juventude. Só venceu uma vez na história o Juventude lá. Vou mostrar para vocês quando foi. E as estatísticas do portal Estatísticas Fluminense, mostra esse aproveitamento do Fluminense. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, foram 15 partidas no total fora de casa contra o Juventude e apenas uma vitória. No restante dos jogos, 5 empates e 9 derrotas. Então, uma vitória, 5 empates e 9 derrotas do Fluminense contra o Juventude, jogando lá em Caxias do Sul. Aproveitamento
de apenas 17,78%. Claro que não é um aproveitamento nada bom, né, rapaziada? E aí, então eu vou botar aqui na tela, fui pesquisar quando é que foi essa única vitória do Fluminense. Estamos em 2024, estamos em agosto agora de 2024. Será que faz tanto tempo assim? E aí tá aqui, ó. Tio foi lá buscar a estatística. Primeiro, o total de jogos, né? A estatística total de Fluminense e Juventude. 27 jogos, 12 vitórias do Fluminense, aí, claro, também inclui os jogos no Rio de Janeiro. São 12 vitórias do Flu, 7 empates e 8 derrotas. Então, o Fluminense, no geral, tem vantagem sobre o Juventude. O bicho pega quando o jogo é lá, como hoje à noite, né? E aí, vim aqui para todos os jogos, para todos os confrontos. Sabe quando é que o Fluminense ganhou do Juventude a única vez? Foi aqui, ó. Essa vez aqui, ó. 2005. 10/12/2005, portanto, em dezembro agora, completará 19 anos dessa vitória do Fluminense por 4-3 sobre o Juventude. Eu acho que eu estava nesse jogo, trabalhando nessa partida pela TV Globo, não tenho certeza absoluta, porque foram centenas de jogos que eu fiz, centenas de verdade. Mas eu fazia bastante jogo do Fluminense, transmissões e tal. Se buscar aí no arquivo, devo estar lá, nesse jogo. O Fluminense ganhou por 4-3 em 2005, em dezembro. Foi a única vitória. Catei uma por uma aqui, de fato, é a única vitória no cartel do Fluminense contra o Juventude, jogando em Caxias do Sul. Ou seja, galera, é tarefa difícil, sim, né? E vai ter que quebrar esse tabu de 19 anos, praticamente, para voltar com uma vitória que seria espetacular, né? Para dar moral, ainda mais moral no Campeonato Brasileiro. O Fluminense joga contra o Bahia, domingo, pelo Brasileirão, no Maracanã. Já são em torno de 45 mil ingressos, check-ins feitos, né? E o time vai tentar embalar, tentar emendar a quarta vitória seguida no Brasileirão, porque se ganhar hoje já é a quarta vitória seguida, só que seriam 3 jogos pelo Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. O Fluminense divulgou agora há pouco, né, os relacionados, os jogadores que de fato vão para o jogo contra o Juventude. Vou botar aqui na tela. Primeiro, olha aí, ó, no Twitter do Fluminense, tá com moral o Cauã Elias, ó. Força, glória e tradição, eterno campeão, para sempre vou te amar. O Fluminense anunciando o jogo dessa noite com a foto de Cauã Elias, né? Pensar que o cara nem entrava em campo, muitas vezes, quase sempre, não era nem relacionado pelo Fernando Diniz, agora virou figurinha principal aqui no anúncio do Fluminense, na arte do jogo dessa noite contra o Juventude, né? E Cauã vai ser titular novamente, vou falar, claro, daqui a pouco do time, mas tem aqui os relacionados, e está aqui na arte do Fluminense, relacionados para o jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Fábio, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes, 3 goleiros. Defensores, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Esquerdinha, Felipe Andrade, Guga, Ignácio, que não vai ser titular mais uma vez, Manuel, Marcelo, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva. Está tudo dentro do previsto, tá? Não tem surpresa nos relacionados, não. Meio-campistas, Alexander, John Arias, Lima, que vai ser titular, Martinelli, que vai ser titular, Nonato, que vai ser titular, Ganso e Renato Augusto. E no ataque, John Kennedy. Cara, será que ainda tem jeito pro John Kennedy? Cauã Elias, Keno e Kevin Serna. Como a gente sabe, o Fluminense informou a imprensa também agora há pouco. O Cano ficou no Rio cuidando da lesão que ele tem no pé. Eu acho que é coisa para ele ficar mais uns 2 jogos fora, pelo menos. Né? Lesão óssea no pé. Cara, o Cauã vai se criar ali com a camisa 9. Depois vai ser difícil para o Cano voltar quando ele estiver recuperado. Essa é a verdade. Então, Cano está fora e André ficou no Rio de Janeiro, segundo o Fluminense, segundo informações que passaram para a gente, né, para a imprensa. André ficou no Rio para fazer fortalecimento específico muscular, né? Um fortalecimento que ele precisa fazer muscular específico. Por isso, embora tantos outros não vão começar jogando, mas estão por lá, o André ficou no Rio, por causa desse tratamento, vamos chamar assim, né, disso que ele precisa fazer em relação ao fortalecimento muscular específico. Então, ele não foi para o jogo. Ontem eu trouxe a notícia aqui em primeira mão que o Fluminense pouparia jogadores, colocaria time misto em campo. Informei que Ares seria poupado, aliás, informei que Thiago Silva seria poupado, Samuel Xavier seria poupado e Ganso seria poupado, além de mais 1 ou 2. E, de fato, se confirmou. John Arias também vai ser poupado. Então, esses 3 que eu informei, mais John Arias, esses não vão estar em campo. E o time do Fluminense vai ser esse aqui que está do meu lado, ó. Fábio, Guga, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa, sim, na lateral, porque o Marcelo vai lá para o meio, olha ali no campinho aqui em cima, ó. Martinelli, Nonato, Lima e Marcelo. Marcelo no lugar de Paulo Henrique Ganso.
Ainda bem, né, mano? Ainda bem que você não vai vir com o negócio de Renato Augusto, graças a Deus. E na frente, Kevin Serna e Cauã Elias. Boa formação, né, gente? Fábio, Guga, Antônio Carlos, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Martinelli, Lonato, Lima e Marcelo, Serna e Cauã Elias. Eu aí só trocaria o Martinelli pelo Alexander e trocaria o Antônio Carlos pelo Ignacio. Eu confesso a vocês que não consigo entender direito porque o Ignacio não está estreando. Ah, mas ele está se adaptando, ele chegou agora. Bem, não chegou tão agora assim, né, gente? Já está aí há quase 2 semanas no clube, e o Serna chegou e 2, 3 dias depois estava jogando. Então, esse papo de que chegou agora. O Serna também tinha chegado agora, jogou, entrou, arrebentou e não saiu mais do time. Então, estou um pouquinho encafifado, estou um pouquinho bolado com essa ausência do Ignacio, que nem com o time reserva, porque é meio time reserva aí hoje, sem Thiago Silva, nem assim ele vai estrear. Mas tudo bem, o Mano certamente sabe o que ele está fazendo. Tirando isso aí, tirando o Martinelli, tirando a ausência do Ignacio, que eu acho um pouquinho esquisita, acho que é uma formação bacana, legal, e com o time agora bem mais mesclado, bem mais equilibrado entre veteranos e jogadores mais jovens. E aí a gente fica sempre pensando, não era tão difícil, né, Diniz? Não tinha o Serna, não tinha o Thiago Silva, mas hoje não tem o Thiago Silva também. Então, tirando isso aí, são jogadores que já tinha na mão o Fernando Diniz. Não era tão difícil, né? Dava para fazer. Era querer abandonar a teimosia, botar o pezinho no chão, dar um passo atrás e fazer o óbvio que estava todo mundo vendo. Gostou da escalação? Bota a sua opinião aqui embaixo, diz se você está otimista ou não. Eu estou no ar aqui às 10:50 com vocês para reagir à escalação. O jogo é às 7 da noite, 10:50, estou aqui com vocês ao vivo para a gente bater um papo antes de Juventude e Fluminense. Larga o like, se inscreve no canal, comenta. Mais tarde a gente se vê. Até lá.